começar. Hairete o Matetai. Olá, alunos! Cá estamos para mais uma aulinha de introdução ao estudo do grego, que, como tudo que é bom, exige uma introdução que às vezes pode ser um pouco morosa. Nós estamos, então, terminando o abecedário, ou, usando a expressão grega adequada, o alfabeto. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, etc. Como eu já falei, os gregos clássicos, séculos IV, V a.C., eles, de fato, não tinham demasiadas preocupações na questão da escrita. Usavam o alfabeto, mas depois não tinham a preocupação dos acentos, dos espíritos, dos iotas subscritos, enfim, daquilo que nós chamamos sinais diacríticos, que foram uma criação dos alexandrinos, já no século III a.C., quando o grego passou a ser uma língua de cultura conhecida em todo o Oriente Médio e também na própria Roma, não é? Os romanos, claro, no século III, os romanos ainda estavam num estado um pouco bárbaro no que diz respeito à cultura, mas a partir do século I a.C., já em Roma surge uma tendência grande no sentido do aprendizado da língua grega. Seja como for, é no século III, sobretudo, em Alexandria, que surgem os primeiros gramáticos, os primeiros homens preocupados em criar uma série de sinais que facilitassem aos estrangeiros, cuja língua materna não era o grego, o aprendizado dessa língua. E então criaram muitas coisas. Inicialmente, o grego era escrito normalmente com maiúsculas e sem espaços, tudo seguido, não é? Sem acentos, tudo seguido. Como era a língua aqui, todo mundo sabia, digamos que bastava um breve sinal, uma breve indicação da letra que era e rapidamente a pessoa, tendo em conta as outras letras, saberia de qual palavra, ou de quais palavras, ou de qual frase se estava tratando. Aí na apostila nós temos exatamente uma exemplificação do que seria o grego na época anterior a todos esses formalismos criados pelos alexandrinos e apresenta-nos, inclusivamente, uma interessante expressão, não é? Toda ela escrita de uma forma seguida, com maiúscula. Eu vou copiar e vocês fazem a mesma coisa para agilizarem. Diogenes, new, eta, sigma, tudo maiúsculo, seguido. Omicron, kappa, y, nu, iota, kappa, omicron, sigma, pi, iota, lambda, omicron, sigma, omicron, phi, omicron, sigma, tudo maiúsculo, tudo seguido. Como é que nós lemos isto? Diogenes Kynikos Philosophos, não é? Diogenes Kynikos Philosophos. Vamos agora escrever isto de uma forma mais civilizada. Maiúscula inicial, depois minúsculo, as mesmas letras e o acento no
Epsilon, Diogênios, Ho, artigo masculino singular, nominativo, Kunikos, acento grave, Kunikos, Philosophos, que já ia escrever em maiúsculo, não precisa. Philosophos, Diogênios ho Kunikos Philosophos, Diogênios ho Kunikos Philosophos. Todo mundo entende, não é? O que é que temos aqui, não é? Diógenes, reparem na acentuação, não é? Em grego, Diogênios. Diógenes, o filósofo, vamos colocar primeiro o substantivo e depois o adjetivo, ao invés do grego. Cínico. Todo mundo ouviu falar já no filósofo cínico Diógenes, né? Aquele homem que seguia, tinha como padrão de vida, como norma de vida, a vida dos cães. O seu modelo de existência eram os cães. Por isso se chamava cínico. Por quê? Porque em grego, cão, cachorro, se diz kuon, no nominativo, kunos, no genitivo. Então, kunikos, em grego, significa apenas canino, aquilo que é próprio dos cães, não é? Cachorrento, canino. Diógenes, o canino. Por quê? Porque ele dizia, nós devemos ter como modelos de vida os cachorros. E eles são os nossos mestres. Eles não são hipócritas, eles não usam máscaras. Máscaras, não é? Hipócritas em grego significa o artista, aquele que usa uma máscara, não é? Máscara, hipócritas em grego, não é? Hipócritas, então, são os que usam máscaras. Então, os cachorros não. O que eles têm que fazer, eles fazem diante de todo mundo. Mesmo que sejam coisas que os homens acham que são indecentes, não é? Mas os cachorros não acham que são indecentes. São coisas que fazem parte da vida. A vida é assim mesmo, não é? Tem coisas que são mais limpas, outras que são menos limpas, mais sujas, menos sujas, mas tudo é vida, tudo tem o mesmo valor e a mesma importância na perspectiva de Diógenes. Então ele achava que deveria agir exatamente como os cachorros, não é? Tudo que ele tinha que fazer, ele fazia em público, não é? Não escondia nada para ninguém. E um dos dias que ele ficou mais chateado foi quando viu uma criança bebendo água numa fonte com a sua mãozinha diretamente do fio de água que corria, e ele olhou para a criança e disse: Veja só, eu com 70 anos e agora estou aprendendo com uma criança realmente como se bebe a água, porque a única coisa que ele usava, o único instrumento, vasilha que ele usava, era uma peçazinha, aquilo que em Portugal se chama um coxo, que aqui se poderá chamar uma cuia, não é um termo regional, em Portugal é um termo regional também. O coxo aplica-se melhor, por quê? Porque o coxo é uma cuia feita de casca de, que nós chamamos cortiça, né? Portanto, daquela árvore que serve para, cuja casca serve para a chamada cortiça, né? Então, o coxo é exatamente o correspondente da cuia, né? E o coxo, então, é um pedaço de cortiça com uma forma própria, não é? Que serve para você tomar água, ou vinho, não é? Pega ali e bebe diretamente do coxo. Então, o Diógenes normalmente andava pelado, não é? Mas trazia na mão um coxo para beber a água. E viu a criança, não é? Beber diretamente com a mãozinha, e ele, veja só, durante esse tempo todo eu estive escravizado a este coxo, e jogou fora o coxo. E agradeceu à criança aquela lição que lhe tinha dado de simplicidade.
Outra história que todo mundo conhece, estava ele jogado no chão, tomando seu solzinho ao meio-dia, sem roupas, como era normal, barbas crescidas, cabelos, e aparece quem? O grande Alexandre Magno, né? O senhor do mundo conhecido. E queria conhecer aquele filósofo tão afamado em todo o mundo grego, né? E dirige-se com seu séquito para junto de Diógenes. E pensando que, enfim, que o Diógenes iria ficar muito impressionado com aquela presença, dirige-lhe a palavra: tu és então o célebre Diógenes? Sim, sou eu. Pois, muito bem, sabes que eu sou o Alexandre Macedônio, o grande imperador, enfim, não disse bem imperador, mas disse, enfim, um homem, o conquistador das terras conhecidas. Queres alguma coisa de mim? E o Diógenes olha para o homem e diz, sim, quero, Alexandre, eu quero uma coisa de ti. O que é que tu queres? Diz que eu te darei. Quero que tu saias da minha frente porque me estás tirando esse solzinho precioso. E vai-te embora. Né? Portanto, enfim, são histórias bem conhecidas que retratam a filosofia, é? Através de respostas mais ou menos engenhosas e engraçadas. É? A filosofia deste filósofo canino, cínico, portanto, que imitava os cachorros, tinha como modelo de vida os cachorros. Então, Diógenes, o nome é interessante, é grego, não é? Como é lógico. Dio e Genes, no fundo, significa descendente, linhagem, prole de Zeus. Está ali Dio. Aquele Dio, no fundo, é Dios. Dios, em grego, é o genitivo da palavra Zeus. O nominativo é Zeus, Zeus, pai dos deuses. Zeus, em grego. Zeus. Escreve-se quase como em português. Né? Até posso escrever já agora, porque é tão parecido. Zeus. Então, o nosso filósofo, ele tem um nome, não é, que de fato vai associar com o pai dos deuses. E então nós encontramos aqui o elemento Dios. Dios, Zeus é o nome nativo. Zeus, reparem, é quase igual. Depois, no genitivo, vocês já sabem que o genitivo serve para indicar o adjunto nominal. Em português nós dizemos de. Em grego, até no masculino, eu já ensinei qual é o artigo. O masculino do genitivo é tu. Du, tu. Né? Du, tu. É uma coincidência, para facilitar o aprendizado. Tu, Dios. De Zeus. Tu, Dios. De Zeus. Zeus, nominativo. Ho, Zeus. O, Zeus. Ho, Zeus. Tu, Dios. De Zeus. Há uma, bem que há uma alteração, não é? De fato é mais aparente do que real, porque de fato este dizer e este de, eles representam uma raiz similar, não é? Mas isso são questões de fonética histórica, que não vem agora a talho de foice. O que interessa, então, saberem é que tem aqui o elemento dios e o elemento genes. Tem a ver com, todo mundo conhece o Gênesis, não é? O Gênesis é o começo, é o princípio, não é? Então, o elemento genético, tudo que tem a ver com a geração, reprodução, não é? Então, Diógenes é linhagem, prole, descendência de Zeus. Né? Ho únicos filósofos. Né?
Diógenes, o filósofo cínico. Isso para vermos e para lembrarmos que em grego, antigamente, numa época anterior às reformas gramaticais feitas pelos alexandrinos, escrevia-se com maiúscula e tudo seguido, sem acentuação, sem estes espíritos, não é? Era, enfim, de uma forma bem simples. Entretanto, enfim, criaram-se os acentos e outras coisas mais de que vamos falar. Acentos. Vamos fazer uma primeira abordagem. Enfim, já não é exatamente a primeira, mas de uma forma um pouquinho mais sistemática. Então, o acento agudo, que nós chamamos de acento agudo, ele pode aparecer em grego sobre vogais, apenas sobre vogais, nas três últimas sílabas. Nós temos aqui 3 exemplos. Vamos escrever essas palavras para praticarmos um pouco o vocabulário. Então, temos a primeira com o acento na antepenúltima sílaba, polemos. Todo mundo sabe o que é, não é? Todo mundo sabe o que é polêmica. Né? Polêmica é uma polêmica. Uma rinha, não é? Uma discussão, uma briga. Não é? Então, polemos é guerra. Corresponde ao latim bellum. Aliás, há uma certa semelhança, não é? Cá está o L, está aqui o P, que pode corresponder ao B do latim. Pellum, bellum, enfim. Isso é interessante para a chamada, enfim, linguística comparada. Não é? Portanto, comparar o estudo das diferentes línguas indo-europeias. Eu, logo nas primeiras aulas, falei, não é? Inclusive, eu tenho aí um livro clássico sobre esse assunto, comparando, inclusivamente, o grego com o latim do ponto de vista histórico. Então, polemos tem umas raízes que são comuns à palavra latina bellum, guerra. Polemos, guerra. Portanto, é uma palavra que tem acento na penúltima, não é? Guerra. E nós chamamos proparoxítona. Proparoxítona, ou, usando uma palavra latina, esdrúxula. Acentuação proparoxítona ou esdrúxula. Depois temos a palavra logos, não é? No princípio era o logos, não é? Diz o Evangelho de São João. Em grego usa a palavra logos, que na tradução latina é verbum, verbo, palavra. Logos é um bocadinho mais complexo do que isso, é palavra, mas também é razão, harmonia, discurso. É uma palavra muito complexa, difícil traduzir. Logos, o discurso, a palavra, tem acento na penúltima e é uma palavra que nós chamamos paroxítona. Depois, temos uma palavra com o acento na agudo, na última sílaba, potamos. Potamos, todos conhecem, não é? Conhecem o hipopótamo. Nós já falamos de hippos, Filipos, o amigo dos cavalos, hippos. E agora temos potamos, hipopótamos, cavalo do rio. Hipopótamos, não é? Potamos, rio. Então, aqui a situação é oxítona. Aguda, não é? Também chamada em latim aguda, esta grave e esta esdrúxula, e em grego proparoxítona, paroxítona e oxítona. Última sílaba, o acento é agudo. Potamos, rio. Lembrem-se do hipopótamo, o cavalo do rio. Claro que ele de cavalo tem pouco, tem a velocidade, não é? Isso muita gente não imagina que ele é tão rápido e por isso é o animal que mata mais pessoas em África, não é? Pouca gente deve saber isso aqui no Brasil. É o animal mais perigoso
em África, é o hipopótamo. É, uma das razões é que ele é muito violento, mas é porque ele realmente é rapidíssimo e não parece, né? Você vê aquela montanha de carne, pensa que aquilo é um animal muito engraçadinho, não é? E quando dá por ela, já está morto, não é? Porque ele é rapidíssimo e é violentíssimo, não é? E então não é o leão, não é o búfalo, não é o leopardo, não é a cobra quem mata mais pessoas em África, é o hipopótamo. Fique sabendo isso, pelo menos. Agora, vamos passar para o acento circunflexo em grego. Ele aparece ou na penúltima ou na última sílaba e ele só se coloca sobre vogais longas. Só fica sobre vogais longas. Vamos então ver aqui 2 exemplos de palavras que todos conhecemos e se não conhecemos é bom que conheçamos, né? Demos, circunflexo. O circunflexo grego você pode escrever como um til, mas também pode escrever mais ou menos como o nosso circunflexo, não é uma coisinha assim parecida com o nosso circunflexo. É melhor usarmos o til e estamos mais acostumados. Então, demos, todo mundo sabe, não é? Que é o povo. Democracia, não é? Domínio do povo, poder do povo, soberania do povo. É uma palavra. Palavras levas o vento. Então, ela é palavra que nós chamamos properispomena. É um palavrão. Properispomena. É uma palavra que tem o acento circunflexo na penúltima sílaba. Se chama properispomena. Properispomena. Depois vamos colocar aqui uma perispomena. Aqui o significado. Aqui, povo, né? Todo mundo sabe, mas... E na apostila está escrito. Sophos. Nós já conhecemos Sophos, não é? Aparece aqui, Sophos. Sábio. Sophos. Mas aqui está Sophos, com um ômega. Por quê? Porque é um advérbio, não é um adjetivo. É um advérbio de modo. Em grego, os advérbios de modo muitas vezes terminam em os. Como em português, eles terminam em ente. Sabiamente, inteligentemente, brutalmente, pacificamente. Não é? Em grego, acrescenta então essa desinência os ao adjetivo ao tema do adjetivo para a formação de muitos advérbios de modo, sabiamente, não é o que significa, e é uma palavra perispomena. Perispomena, né? Perispomena, sabiamente. Sophos. Agora, o acento grave, ele em grego, só se usa na última sílaba sobre vogais e ele só acontece quando a palavra seguinte é uma palavra acentuada. Portanto, quando em grego uma palavra oxítona é seguida de uma palavra acentuada, o acento da palavra oxítona passa a ser grave, não é? Muda, não é? Fica grave. E então, temos aí umas frasezinhas que exemplificam exatamente
esse fenômeno ou essa particularidade da escrita grega alexandrina. Reparem, temos aqui a palavra theos. Theos, Deus, não é? É uma palavra que tem acentuação própria. A maioria das palavras tem acentuação própria, não é? Só não tem as enclíticas, que dependem da acentuação da palavra anterior. Kalos, ela é acentuada normalmente com acento agudo na última sílaba. Então, como está seguida de uma palavra acentuada, aquele acento agudo, não é, passa da palavra oxítona, passa a grave. Kalos, theos. Kalos é belo, bonito. Theos é Deus, não é? Belo Deus. Kalos theos. Mas, vamos agora aqui ver, enfim, é a mesma, no fundo é o mesmo exemplo. O que interessa aqui é que muda de sentido, não é? Reparem, o theos passa a estar seguido de uma palavra acentuada, então o acento do Deus, não é? Theos passa a ser grave, não é? E ele agora, devido ao fato de estar seguido de uma palavra acentuada. Só que, de fato, quando aparece esta ordem, ou seja, o substantivo seguido do adjetivo, que é normal em português, não é? Mas em grego não é normal, tal como em latim. O normal é colocar o adjetivo antes do substantivo. Então, quando acontece isto, theos, kalos, e não está presente nenhum verbo, nós vamos subentender ali o verbo ser, não é? Seria em grego esti, não é? Theos, kalos, esti, não é? Mas não precisa, né? Já não precisa. Basta esta mudança na ordem, na colocação das palavras. Portanto, colocar o substantivo antes do adjetivo, sem o verbo ser, aí já pressupõe, não é? Que temos uma, enfim, chamada colocação predicativa, não é? Este kalos passa a ser nome predicativo do sujeito. É colocação predicativa. Portanto, Deus é belo. Aqui é o Deus belo, ou um Deus belo. Kalos telos, não é? Um belo Deus. Um belo Deus. Aqui, nós colocamos primeiro o substantivo e depois o adjetivo, o que não é o normal, e então passamos a ter uma colocação chamada predicativa, ou seja, o adjetivo passa a ter a função de nome predicativo do sujeito, subentendendo-se o verbo ser, não é? O Deus é belo, não é? Seria, se nós quiséssemos colocar um predicado, ficaria estin. Theos, kalos, estin. Já sabem que o verbo ser no presente indicativo, só na segunda pessoa do singular é que tem acentuação própria. Nas outras pessoas, no presente indicativo, ele depende do acento da palavra anterior. Então, temos que ler tudo junto. Kalos estin. E aquele new é um new eufônico. Se coloca no final da frase ou quando a palavra seguinte começa por vogal. Senão, ficaria apenas esti. Esti. Né? Em latim, est. Em alemão, ist. Né? Portanto, as línguas indo-europeias são parecidas. Theos, kalos, estin. Ou apenas theos, kalos. Deus é belo. Agora, outro dos sinais, os diacríticos, além dos acentos, é aquilo que vocês já conhecem e que se chama os espíritos. O espírito, ele, por vezes, tem uma função, de fato, que vai ajudar na articulação, na pronunciação. Mas, outras vezes, de fato, não tem. É mais
Enfim, parece mais um pendurico, não é? Um penduricalho, um ornamento do que outra coisa qualquer. Mas, de qualquer maneira, sempre que uma palavra em grego começa por vogal ou por ditongo, ela tem que ter um espírito. O espírito brando é aquele que indica que aquela vogal se pronuncia normalmente. Não tem alteração nenhuma, não é? Mas você tem que colocar no começo da palavra. Vamos então usar aqui algumas das palavrinhas que constam da apostila. E temos então a palavra agros. Agros. Reparem, cá está o alfa, começo de palavra, e o espírito, que é uma virgulinha, colocado por cima da vogal. Agros. Não vai alterar em nada a pronúncia. Significa campo. Em latim é quase igual. É uma das formas, aliás, em grego, para campo, até não das mais correntes. Em latim é ager. Né? Quem estuda latim sabe. Ager, agri. Agricultor, o que cultiva o campo. Agricultor. Ager, agri. Em grego temos agros. Né? Bem parecido. Cá está o espírito, que é o que agora nos interessa. Se fosse maiúscula, você coloca o espírito do lado esquerdo da vogal. Fica ali, agros. Depois temos, vamos ver aqui, uma palavra com espírito chamado rude. Então, isso significa que aquela vogal ela vai ser aspirada. Harmonia. Não exageradamente, né? Harmonia. Harmonia. Se eu colocar em maiúscula, não é? Como é que ficará? Ficará do lado esquerdo também. Harmonia. Por isso, em latim, ele tem um H. Aquele H do latim significa que a palavra tem uma ligeira aspiração. O latim, as palavras latinas, elas, em princípio, não são aspiradas. Portanto, o latim usa o H normalmente, não digo sempre, mas com alguma frequência para representar a aspiração de algumas vogais do grego. Harmonia, que todo mundo sabe o que significa, não é? Harmonia, os gregos ligavam muito, não é? A ordem, o cosmos também tem essa significação de limpeza, de ordem, de organização, harmonia. Agora, nos ditongos, como é que acontece? Como é que fazemos quando uma palavra começa por duas vogais? Onde é que fica o espírito? O espírito, tal como o acento, fica no segundo elemento do ditongo. Então, cá está. Maiúscula e minúscula. Oikia. Aquele I, ou este O, não tem qualquer aspiração. Portanto, é um espírito brando ou suave que serve de ornamento, não vai adiantar nada na pronúncia da palavra. Mas tem que colocar. Minúscula, maiúscula. Significa casa. Casa. Oikia. Casa. Nós conhecemos, não é? Economia. Esse ditongo oi, ele depois passa para o latim, escrito como OE, e pronunciado oi, em latim, mas depois esse ditongo OE do latim, ao passar para o português, se transforma em E. Não é? Então nós temos economia, não é? Tem a ver com oikia ou oikos, existe um sinônimo com a mesma raiz, que é oikos, com a mesma significação. Né? Portanto, nós temos o elemento que significa casa, em grego, né? Oik, a raiz oik, ou okos, né? Oik, economia, que nos aparece aqui, em economia. Nomia é o governo.
a direção, as leis que regem, a legislação. Portanto, o governo da casa, economia. É isso mesmo, tá? É aquilo que as pessoas mais precisam de ter, não é? No seu dia a dia, precisam de dominar este saber. Outro ditongo. Haimatizo. Hai, aqui é um ditongo rudio áspero. Portanto, cá está o ditongo ai. O espírito coloca-se no segundo elemento e, como é aspirado, nós colocamos o espírito, essa virgulinha, dessa maneira. Haimatizo. Haimatizo. Maiúscula agora. Fica também no segundo elemento, o espírito. E o acento na penúltima. Haimatizo. Ensanguentar. Ensanguentar. É um verbo, está na, a letra é eu ensanguento, não é? Está na primeira pessoa. Os verbos normalmente se indicam na primeira pessoa do presente indicativo, não é? Eu ensanguento. Agora, vamos ver quando acontece coincidirem na sílaba inicial o espírito e o acento. Então, quando isso acontece, nós colocamos também do lado esquerdo, mas colocamos primeiro o espírito e ao lado do espírito colocamos o acento. Então, vamos ver aqui com os exemplos. Este verbo, muito usado em grego, que é o verbo ter, eu tenho. Então, reparem, eu vou colocar por cima da vogal o espírito, do lado esquerdo, e o acento ao lado direito desse espírito. Erro. Erro. Agora, eu vou colocar aqui em maiúsculo. E veem como é que fica. Fica, então, do lado esquerdo da letra maiúscula e, em primeiro lugar, o espírito e, ao lado dele, lado direito, o acento. Erro. Eu tenho. Eu tenho. Erro. Vamos ver agora com o espírito rude, ou áspero. Exatamente o mesmo verbo, só que noutro tempo. E ficará assim. Rexo. Ela agora já é um espírito rude, colocado por cima da vogal e ao lado do espírito, lado direito, o acento. Rexo. Rexo, eu terei. Rexo, né? Agora, maiúsculo, exatamente a mesma coisa, não é? Portanto, coloco do lado esquerdo o espírito e ao lado do espírito eu coloco o acento. Vamos ver agora com um ditongo, como é que vai ficar, e na mesma situação. Portanto, um ditongo que tem um acento e um espírito. O espírito é brando e o acento é agudo. Aix. Aix. Portanto, reparem, eu coloco no segundo elemento do ditongo o espírito brando e ao lado o acento. Como não é aspirada, não é? Eu pronuncio normalmente. É um xi, né? Aix. Vou colocar maiúsculo. Mesma coisa. E o xi. Aix. Né? Perdão, aqui, olha, a mesma coisa não, eu estava induzi-los em erro. Portanto, não é sim, de fato, a mesma coisa, só que eu estava dizendo uma coisa e fazendo outra. Portanto, é a mesma coisa, ou seja, você coloca no segundo elemento do ditongo o espírito e o acento. Portanto, cá está, em cima do i.
Aix, que significa cabra, né? Aix. Agora, outra palavra que já conhecem, por acaso, foi das primeiras que nós conhecemos, até num textozinho que foi estudado na aula, hypnos. Hypnos. Então, colocamos o espírito rude e o acento agudo ao lado. E agora, maiúsculo. Vamos fazer também exatamente o mesmo, que já sabemos. Hypnos. Sono, né? O sono. Hypnos. Agora, vamos colocar aqui o seguinte, a expressão. Temos aqui um pronome relativo, hos. Hos significa que, o qual é o pronome relativo masculino singular. Porque em grego o pronome relativo ele tem os três gêneros, pode ser masculino, feminino ou neutro, não é? Nós em português, se usarmos que, só sabemos se é masculino ou feminino, não é? Dependendo do artigo. O que ou a que, ou então usando o qual ou a qual. Não é? Em grego, o próprio pronome já tem uma forma diferente conforme o seu gênero. Então, no masculino é hos. Reparem que aqui este acento, normalmente ele seria agudo, seria como aqui. Só que, como a palavra seguinte é acentuada, funciona aquela regra que eu falei, não é? Então, é uma palavra final, aqui nem é final, é só uma sílaba, não é? Que é acentuada, seguida de uma palavra acentuada. E então, ficará o espírito, não é? E o acento vai passar a ser grave porque a palavra seguinte é acentuada. O qual cai. Cai em grego, como sabem, significa ir, mas também significa também. Né? Cai. Pode ser as duas coisas. O qual e ou o qual também. Hos cai. Agora, quando o acento é circunflexo, se coloca sobre o espírito e não ao lado. Como no agudo era ao lado, agora quando se trata de acento circunflexo, então você vai colocar esse acento por cima do espírito. Vamos ver então a palavra eidos. Eidos. E ela tem um espírito brando, não é aspirada, e vai colocar o acento em cima, eidos. Maiúsculo, a mesma coisa. Portanto, vai colocar no segundo elemento e o acento, claro, está aqui um pouquinho desfasado, assim. Eidos. Eidos. Portanto, o acento, deixa eu fazer aqui um espaçozinho, o espírito e o acento circunflexo por cima do espírito. Eidos. Significa forma. Não é? Forma, imagem. Vocês conhecem ídolo, não é? Eidolon. É formada a partir daqui. Eidolon em grego. Imagem, forma. Depois temos outra palavra, que já vimos aqui um verbo composto desse substantivo, que é haima. Temos o segundo elemento, é o iota, com o espírito hold, indicando aspiração, e o acento circunflexo por cima. Né? Haima. Haima. Vamos colocar agora aqui em maiúsculo. Haima. Então, significa sangue. Sangue, não é? Sangue. Todos conhecem hematoma, hemodiálise. Portanto, há uma série de palavras que têm a ver com a medicina, não é? Que indicam essa ideia de sangue,
não é? Que derivam desta palavra grega, haima, não é? Haima, sangue. Bom, e agora nós vamos fazer um exercíciozinho de leitura. Vou aqui fechar. Vamos então fazer um exercício de leitura, aproveitando uma fábula bem conhecida de Esopo. O Esopo foi um autor de fábulas. Claro que grande parte dessas fábulas não são invenção dele, não é? São fábulas tradicionais que ele recolheu, ouvia contar, não é? Muitas dessas fábulas existem em muitas outras civilizações, algumas indo-europeias, outras não indo-europeias, com alguns elementos coincidentes. Depois, em Roma, houve um grande poeta chamado Fedro, da época áurea da literatura latina, século I a.C., que colocou em verso, uma forma já mais literária, mais cuidada, grande parte destas fábulas. Elas, digamos que, enfim, fazem parte da memória coletiva, muitas delas, inclusive, ou algumas delas, com formas paralelas, surgem em civilizações muito afastadas da civilização indo-europeia, só que adaptadas a novas situações, como outros animais, né? Claro. Aqui na nossa região, enfim, não vai aparecer a raposa, mas aparece a tartaruga, não é? O jabuti, não aparece a cegonha, mas pode aparecer o urubu. Portanto, digamos que há adaptações que dependem das diferentes culturas. Então, esta fábula é a fábula da raposa, é uma das personagens mais correntes das fábulas de Esopo, é a raposa. A raposa como um animal que encarna a astúcia, a manha, não é? Às vezes a manha é pouco honesta, não é? Ardilosa, manhosa, astuta, maliciosa, velhaca, não é? Às vezes ela consegue levar a sua esperteza avante, outras vezes não consegue, não é? E acaba sendo ludibriada, não é? Ela passa, os outros lhe passam a perna na frente. Né? Aqui, neste caso, se trata da fábula da raposa sem rabo, não é? Desrabada, não é? A raposa ficou sem cauda. Eu tenho aqui eu vou ler a tradução para vocês, enfim, poderem mais ou menos ter uma ideia. Uma raposa, tendo tido ou tendo ficado com a cauda cortada por uma armadilha, ficou tão envergonhada que pensava que a sua vida era impossível. Assim, resolveu convencer as outras raposas a cortarem também as suas caudas, por forma a esconder a mutilação comum, a fim de esconder na mutilação comum a sua deficiência pessoal. A ideia é esta, para que, estando todas sem rabo, todas elas desrabadas, então a mutilação dela não causava nenhum espanto, não era nada do outro mundo, a fim de ocultar na mutilação geral a sua deficiência pessoal, é o que está mais ou menos lá.
Em consequência, ela juntou todas as raposas e tentou convencê-las a cortarem a cauda, dizendo que isso era não apenas uma coisa feia, mas também um peso inútil. E esse apêndice era não apenas uma coisa feia, mas também um peso inútil. Mas uma das raposas, tomando a palavra, disse: meu amigo, ou minha amiga, se isso não fosse do teu interesse, tu não nos terias dado esse conselho. Se isso não fosse do teu interesse, tu não nos terias dado esse conselho. Depois vem a moralidade. Né? Estas fábulas tradicionais, gregas e latinas, não é? Portanto, do Fedro e do Esopo, neste caso do Esopo, elas têm sempre uma moralidade no fim. Esta fábula aplica-se àquelas pessoas que dão conselhos aos seus próximos. Não por amor ou bem-querença, mas por interesse pessoal. Então, enfim, isso todo mundo conhece. Isto aplica-se a muita gente, né? Quem quiser enfia a carapuça, como costuma dizer-se. Então, eu vou ler em grego, com calma, e vocês vão seguir para, enfim, terem uma noção, não é, da leitura do grego. Está um texto bem legível, em letra normal. Alopex coluros. Alopex hypotinos pagis tenuran apokopeisa. Epideidias kynen abioton egeto ton bion echen. Egnodein kaitas alas alopecas eisto auto troagagen hinna tokoino patrito idion elachoma syncrypse. Kaidea passas atroisasa parenei autais tasuras apokopten legusa hosuka prepes monon tutto ala kai person. Ti autais baros prosertetai tuton detis hypotykusa ekve. O ahaute alei mesoi tutto synepferen o kanhemin tutto synebullosas. Huttos hologos harmoche prosecenus hoitas symbolias poiuntai tois pelas udieu noian aladiato heltois symperon. Portanto, vemos aqui num texto um vocabulário medianamente complicado, não é um texto excessivamente simples, mas também não é um texto difícil, não é um texto médio, não é? Com bastantes particípios, não é? Formas participiais que depois na nossa língua correspondem a orações normalmente relativas, não é? O que, aliás, é próprio do grego. A sintaxe grega ela é bastante diferente da nossa, portanto, temos que fazer sempre algumas acomodações quando estamos traduzindo do grego. Tal como do latim ou de qualquer língua, mas no grego um pouquinho mais. Bom, então, o que eu agora peço atenção em relação a este textinho, o que eu peço que leiam, não é? Leiam dentro do possível, tentem ler várias vezes. Claro que tem aqui algumas palavras assim, um pouco difíceis, não é? Por exemplo, essa syncrypse na quinta linha ou na quarta linha, syncrypse, reparem, tem ali aquele dígrafo, não é? O gama capa, aquele gama tem que ler como N, né? Syncrypse, e depois tem um psi no final. Syncrypse, né? Não é assim tão fácil. Depois, por exemplo, prosertetai é uma palavra
relativamente comprida, não é? Depois, por exemplo, die Schoenen, tem que ler tudo junto, não é? Die Schoenen. Logo na primeira linha, na penúltima palavra, apocopeissa. Apocopeissa é um particípio presente, não é? A qual tinha sido cortado o rabo. Reparem, é um particípio, tudo isso do verbo significa cortar a cauda, não é? A qual tinha sido acabado de cortar a cauda. Não é? Bom, então isso com prática, não é? Vocês vão se acostumando. Em relação ao que se pede aqui, nota, faça aí uma chamada de atenção. Reparem que tem várias palavras que têm acento agudo na última sílaba e estão seguidas de outra palavra. Logo na primeira linha, hypotinos. Reparem, aqui aquele ômicron tem o acento não é grave, é agudo. Por quê? Porque tinos não tem acentuação própria. É uma palavra enclítica que depende da palavra anterior na sua pronúncia. Não tem acento próprio. Por isso aí o acento fica normal, não é? Hypotinos. Mas você tem que ler tudo junto, né? Reparem depois no final desse primeiro parágrafo, tuton detis. Detis, o de, aquele acento não é grave. Por quê? Porque a palavra seguinte também não tem acentuação própria. Depende da palavra anterior. Então você lê tudo junto. Detis. Detis, tudo junto, como se fosse uma única palavra. Depois, nessa mesma linha, no princípio, cai perisson. Aqui temos os dois sigmas. A pronúncia jônica. Perichon, sh. Perichon, nós optamos por ler como sh. Enquanto que aparece noutra situação com dois taus, em que eu li como ch, não é? Portanto, esse detalhe tem a ver com a tal diferença entre o dialeto jônico e o ático, em relação ao dígrafo dois sigmas ou dois taus. Depois, por exemplo, nesse segundo parágrafo, eimessoi. Eimessoi. Aquele E também o acento está agudo, não está grave. Por quê? Porque a palavra soi não tem acentuação própria. Portanto, isto é, enfim, para vocês terem a noção de que, por vezes, mesmo uma palavra que tem acento na última sílaba, agudo, quando a palavra seguinte não tem acentuação própria, não tem nenhum acento, então o acento mantém-se agudo. Mas, se a palavra seguinte for acentuada, então ele passa a ser grave. Outra observação tem a ver com o chamado iota subscrito, que é um iota, uma letrazinha que conhecem, que aparece em algumas dessas palavras que eu li. Viram que eu não li aquele apêndicezinho que estava no final da letra. Por exemplo, reparem, temos aqui um ômega com um iota subscrito. Chama subscrito, quer dizer que está escrito por baixo, não é? To. Já conhecem, este é o artigo correspondente ao dativo do singular masculino e neutro. To. Portanto, escreve ali um iotazinho por baixo, mas não lê. É o iota subscrito, né? Ele aparece aí em várias palavras, koino também, né? Koino. Aparece aqui e ele escreve-se, mas não se lê. É um iota subscrito. Portanto, são aquelas, enfim, ornamentações, vamos chamar assim, que os alexandrinos criaram, não é? No sentido de tornarem mais rigorosa a leitura do grego. Sobretudo tendo em conta os estrangeiros, não é? Cuja língua nativa não era o grego. Então, eu agora vamos aplicar essa última
indicação sobre iota subscrito, vamos colocar aqui uma expressão em dativo, portanto, em que vai aparecer o artigo do dativo e vai aparecer também a desinência do dativo da chamada segunda declinação do tema em O, que também nós já vimos alguns exemplos. E também vai aparecer uma palavra que já apareceu na aula de hoje, que é a palavra potamos, que significa rio. Então, temos aqui a expressão N, reparem o epsilon com iota subscrito por cima, tutto, este, artigo, to, e correspondente ao dativo, e rio, neste rio. Em tutto topotamo, em tutto topotamo, neste, e aqui o artigo, perdão, falta aqui o acento, o artigo tem acento. Em tutto topotamo, e os iotas subscritos, que aparecem no dativo sempre, masculino e neutro, no dativo dos substantivos ou adjetivos que seguem a segunda declinação, tema em O, o dativo tem essa desinência, o, com iota subscrito. Né? Em tutto, aqui é o pronome, né? Demonstrativo, este, e aqui o substantivo que significa rio, potamos, né? Hipopótamo, o cavalo do rio. Em tutto to potamo, neste rio, neste rio. Outra particularidade, só para concluir, é que aparece no texto a expressão, esta é uma preposição de a, e aqui temos o substantivo que significa vergonha. Djävskunen, por causa da vergonha. De a mais acusativo, indica a causa, motivo. Devido a, por causa de. E a palavra em acusativo é da primeira declinação, é um termo em alfa, alongado em eta. E então, a preposição de fato, ela é assim que se escreve, de a. De a. Mas, como a palavra seguinte começa também por uma vogal, para evitar o hiato, portanto, o choque das vogais, fazemos uma elisão. Portanto, aquele alfa e ele some, porque de fato você já vai pronunciá-lo a seguir. Não é? E então, para indicar essa elisão, nós colocamos, o alfa desaparece, o alfa da preposição, e colocamos ali um apóstrofo. Não é? Um apóstrofo, como fazemos também em português, às vezes vocês veem na linguagem, quando se reproduz linguagem popular, linguagem falada, ou até na poesia, não é? Aparece esse apóstrofo, não é? Às vezes assim, pra, às vezes, em vez de para, né? Colocaria um apóstrofozinho. Então, em grego também, né? Diaskunen, para não estar, de fato não se diz diaskunen, disse diaskunen, né? E representa-se dessa forma, com aquele apóstrofo. Portanto, por causa da vergonha, por vergonha, acusativo. Portanto, iota subscrito, de fato, ele é obrigatório escrever-se, serve até para identificar o dativo, não é? O artigo do dativo, masculino e feminino, e o dativo da segunda declinação. Mas não se lê. E por hoje nós ficamos por aqui, né? E já vamos avançando, não é, no nosso conhecimento da língua grega. Claro que começa exatamente com a escrita, não é? Sim. Como o nosso objetivo não é falar grego, é realmente aprender a escrita do grego para ler e poder eventualmente traduzir. E é assim, me despeço, desejando saúde a todos, não é? E bom trabalho. Hairete Matitai.
Tchau.